Turma, a primeira coisa que nós temos que conversar é sobre a questão de como é que vai ser o TCC agora com essa situação, tá? O que é que acontece? Vocês não precisarão mais apresentar o artigo, certo? Não precisa mais apresentar o TCC. Esse semestre, como é que vai funcionar? Vocês irão enviar o artigo de vocês para o orientador e o orientador vai encaminhar o artigo para mim e eu irei encaminhar para a banca vai fazer a avaliação somente do trabalho escrito, e depois irá dar nota e eu vou passar para vocês, certo? Então, não terá mais apresentação do TCC2, não terá apresentação de artigos. Alguns alunos já estavam isentos dessa apresentação, né? Se eu não me engano, acho que eram uns 3 alunos que estavam isentos. Os demais teriam que apresentar. Contudo, não vai mais precisar. Vai apenas enviar o artigo para o orientador vai enviar para mim, e eu vou enviar para a banca, e a banca vai fazer a avaliação do trabalho escrito, certo? Sim. Certo. Ok. Vamos para as datas, tá? Gente, a data para entrega do TCC ao orientador é dia 4/6/2020. Graças a Deus. Vocês gostam. Então... Dia 4/6, né, professor? Isso, vocês têm até meia-noite do dia 4/6 para enviar para o orientador. Como é que vocês vão enviar? Vocês vão acordar com eles, com qual é o e-mail que eles vão receber, e eu peço que vocês enviem tanto em doc, né, que no caso seria o Word, e em PDF. Envie as duas versões. Só para vocês terem conhecimento do fluxograma. Vocês vão enviar dia 4 para eles. Eles têm até dia 5 para enviar para mim. Eu tenho até dia 10 para enviar para a banca. E a banca tem até dia 16/6 para dar a nota de vocês. Tá? Então, mas o que vocês têm que ficar... Oi, Karina. É dia 4 ou é dia 6? Não, dia 4/6. Entendi. Tá? Dia 4/6. Só para vocês, o que vocês têm que ficar fixo aí, vocês não perderem a data, é do envio do orientador, que é 4/6. Sim. Tá bom? Tá. Lembrando, gente, como não vai ter apresentação, é importante que vocês enviem o trabalho para o orientador para ele dar o aval, porque o orientador que vai dar o aval se vai enviar para mim ou não. Então, não envie o trabalho para o orientador sem ele ter visto, sem ele ter corrigido. Dia 4/6 é o trabalho final que é para enviar para mim. Tá. E quem envia é o orientador, não será vocês. Tá bom. E, professor, o orientador tem até para enviar? Até no outro dia 5. É o dia 5, né? Isso. Tá bom. E vocês têm dia 4 para eles, tá? Tá. E assim, turma, foque muito nessa parte do trabalho escrito mesmo, porque vai ser avaliação. Então, o trabalho escrito, ele valia 5, agora ele vale 10, pois não vai ter mais a apresentação do TCC. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, algum problema em relação ao projeto? Lembrando que
nesse momento, essa questão do projeto, ele não tem mais problema sofrer mudança, até porque teve alunos que não tiveram mais condição de aplicar questionário, não tiveram condição de ir em hospitais, o comitê de ética não saiu. Então, se vocês tiverem que mudar o projeto, fazer um novo trabalho, fique à vontade, tá? Tá bom. Obrigada. É bom pensar na questão da revisão de literatura, tá? E, Léo, eu vou mandar naquela postagem do Teams todas as informações, tá? Por escrito, para vocês, não se preocupa. Professor, Oi. e em relação à banca, o senhor que vai escolher ou ainda é o orientador? Não, quem escolhe sou eu, tá? Não é o Tá. orientador que escolhe, não. Quem é... Raquel, Sim, tá Léo. perguntando. Tá, Raquel. Continua eu escolhendo a banca, tá? Vai ser 2 professores e eles vão fazer a avaliação do trabalho escrito. E eles vão mandar a nota para mim e eu vou repassar a nota para vocês, tá? Tá. E Léo, continua assim o artigo, tá? Você vai continuar desenvolvendo, tá? O artigo. E o que você vai fazer é entregar o artigo. Você tem que entregar o artigo para o orientador. Contudo, os alunos que teve em relação à nota do ENAD não vai precisar ter banca. Ele, teoricamente, já vai ter o 10, tá? Só que ele precisa enviar o artigo para o orientador. E professor, Oi. em relação à conclusão de revisão do projeto, como é feito a estrutura? Tá, já que eu vou falar um pouco sobre o trabalho, tá? Vamos só finalizar aqui essa parte desses comentários do artigo. Certo, Léo? Deu para compreender? Os alunos que tiraram a nota do ENAD, esses alunos, eles estão, teoricamente, com a nota 10 já. Contudo, nós precisamos do protocolo de entrega desse TCC. E o protocolo, no momento, como não está funcionando, o protocolo ele vai seguir com base o envio para o orientador e o orientador enviar para mim, certo? Mas, teoricamente, os alunos que tiraram nota no ENAD não vão precisar ter uma banca, mas vai precisar enviar para o orientador. Mais alguma pergunta? Professor, Oi. o artigo científico é 15 laudas o limite? Na verdade, Karina, não precisa seguir com base o que está nessa norma em relação à quantidade de páginas, não, tá? Por quê? Nós não estamos avaliando mais a quantidade de página, principalmente agora com a dificuldade que nós temos dos dados em si. Então, o que eu peço para vocês é que vocês façam aí pelo menos de 8 a 10 páginas de elementos textuais, de introdução à conclusão, É. tá? Professor, Oi. porque no meu caso eu não encerrei todos os meus experimentos, né? Isso. Daí tem algum problema, porque, assim, vamos dizer que um complementava o outro. E Milena, eu vou ser muito sincero. Os professores, eles estão muito tocados, os professores estão muito cientes do que está acontecendo. Então, assim, os dados que você tiver, tá? Faça o teu artigo e os dados que estão faltando, isso possivelmente teu orientador vai cobrar lá na frente para o teu artigo publicar. Mas pensa que o nosso foco aqui é a finalização da disciplina. O que vai acontecer é o seguinte, o orientador, o examinador, ele pode sugerir na avaliação que faça outros testes, mas ele não pode exigir que tenha esses testes do seu trabalho, porque você não teve tempo para fazer.
Aliás, não foi nem tempo, não teve como fazer. Não, mas acho que é só um que complementava o outro, né? Aí ele vai ficar meio. Ele não é que ele fica solto, mas no caso eu precisava do outro teste para ele ficar um pouco mais completo, entendeu? Mas eu Entendi. vou usar ele, só a questão era só essa que ficaria mais completa em relação à minha discussão. Entendi. Tranquilo, mas não se preocupe em relação a isso. Os dados que você já tem, pode usar para fazer seu artigo e finalizar para o TCC2. A questão da publicação aí é uma outra história. Tá. Professor, e o resultado e a discussão, eles precisam estar separados e mais ou menos quantas folhas? Não precisa ficar separado, pode ser junto ou separado. Isso vai ficar a critério. Eu vou agora dar aula para vocês de resultado e discussão para vocês observarem, tá? Tá. Inclusive, gente, esse material de resultado e discussão já está disponível no Teams, lá na aba Documentos, tá? Vocês podem baixar. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar aqui. Um momento. Turma, vocês estão enxergando aí, está retroprojetando aí, projetando na tela de vocês esse documento em um Word? Sim. Tá sim. Tá, Sim. perfeito. Esse documento, gente, ele está lá no Teams, é só vocês entrarem e ele está no Teams. Ele é um modelo de resultado de discussão que eu elaborei para vocês, tá? Tá. Ó, se vocês Tá. observarem do lado, nós temos aqui umas cartas de diálogo e nela tem alguns comentários que eu fiz para vocês, ó. Estão vendo? Sim. Sim. Minha descrição. Sim. A tabela deve ser acima da mesma e tem que ser explicativa do que se trata a tabela. E aqui tem um modelo, né? Tabela 1, distribuição numérica e percentual. Inclusive, eu coloquei, gente, um modelo de tabela. As tabelas, elas não podem ter linhas internamente, elas têm que ser sem linhas. As linhas só são na parte superior e na parte inferior, certo? Tá. Inclusive, no Certo. documento, vocês podem copiar essa tabela, se vocês forem utilizar no artigo de vocês, e só copiar por cima dela. Observa que eu botei aqui resultado e discussão juntos, porque eu fiz o resultado e a discussão juntos. Contudo, não precisa o resultado e a discussão ser juntos. Vocês podem fazer só o resultado e depois a discussão. Fica a critério de você, mas do orientador. Gente, não se acanhem em ir atrás do orientador, mandar mensagem pelo WhatsApp, mandar e-mail, cobre orientação, cobra informação sobre o trabalho, decida com eles o que vocês podem fazer. Aí aqui nós temos, por exemplo, a descrição, né? As tabelas não podem ter grande quantidade de linhas internamente, que foi o que eu comentei para vocês. As linhas só são na parte superior e inferior. Gente, todas as tabelas em si, assim como os gráficos, eles precisam ter a legenda, caso há necessidade de legenda, e precisa colocar a fonte também. Ó, se vocês observarem na tabela, eu coloquei o símbolo de numeral, né? E o símbolo de percentagem. Isso daqui são símbolos que eu preciso, né? Abreviaturas e símbolos que eu preciso colocar lá na minha legenda. Tanto que eu coloquei aqui número, né? Valor absoluto, percentagem. Então, eu preciso colocar, tá? Então, observe as tabelas, observe os gráficos. Se tiver símbolos, abreviaturas, siglas, vocês vão precisar fazer legenda.
E todas as tabelas e todos os gráficos, vocês precisam colocar a fonte, tá? Minha sugestão é que vocês coloquem fonte, autora, se for só mulheres, autores, se tiver homens e mulheres, tá? E coloque o ano, no caso, 2020, tá? Que é o ano de conclusão do artigo de vocês. Milena não está em aglomeração, não, né, Milena? Eu já vi que estão em aglomeração, viu? Turma, aí quando a gente fala, né, na discussão, eu fiz um parágrafo referente a algum dado dessa tabela, que é esse que eu estou selecionando aqui, ó. E eu coloquei também algumas explicações dessa discussão. Se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui. Inicialmente, descrever os principais dados que você achou e que será discutido por você. Então, aqui na tabela tem vários dados. Quais desses dados você vai discutir? Quais desses dados é o mais importante aí para você? Então, você vai colocar esse dado que você acha que é importante e você vai descrever o que está aqui na tabela, aqui no texto. Observa que eu coloquei, por exemplo, tabela 1. Só para informar, gente, que toda vez que eu apresento os dados no texto, é interessante eu chamar a tabela, o gráfico, a figura, que tem esse resultado, para que o leitor ele possa se situar. Logo em seguida, que eu coloquei os dados importantes que eu encontrei na tabela, olha o que é que eu devo fazer. Só um momento. Sempre chamar a tabela ou gráfico no texto, que está aqui. E outra, gente, depois que eu coloco os dados da tabela, que eu achei importante, eu vou fazer o quê? Um comentário sobre o dado a ser discutido. O que seria isso? Eu vou dar a minha opinião. Por que que eu acho que teve esse resultado? Por que que eu acho que eu encontrei esse resultado? É a minha opinião. E por último, para fechar a discussão, eu coloco o quê? As citações, eu coloco autores que concorde ou discorde. Kalinka, respondendo a sua pergunta em relação aí qual tipo de revisão é aceito pelo curso. Qualquer tipo de revisão pode ser feito. Meta-análise, sistemática, revisão de literatura corrida. Agora sim, a minha sugestão é que é muito mais valorizado quando você faz uma revisão sistemática. Aquela que você coloca os dados em tabela, você organiza a tabela de ano, de revista, de autores, tá? Então, assim, a sugestão é que você faça uma revisão sistemática, mas qualquer tipo de revisão pode ser realizada para fazer o artigo. Turma, aqui nós temos um modelo também de gráfico, tá? Não necessariamente precisa ser esse gráfico, esse tipo de gráfico. A minha sugestão é que vocês avaliem de acordo com os dados, né? Tem vários alunos aí que vão utilizar os programas de estatística, gráfico pede Prisma, e aí vocês podem utilizar os gráficos de lá, desde que o que tenha como padrão é isso daqui, ó. Você precisa colocar a descrição do gráfico. Já se vocês observarem uma característica aí, é que o gráfico, a legenda, a descrição dele não fica na parte superior, já é na parte inferior. E também colocar legenda, se tiver, e colocar a fonte, que no caso aqui, autores 2017, no caso, autores 2020. Lembrando, turma, que toda legenda, toda fonte, o tamanho é 10, espaçamento simples, tá? Como é possível observar aqui, ó.
Tamanho 10, espaçamento simples. Em relação ao gráfico, uma sugestão é, turma, toda vez que vocês tiverem muitos dados, por exemplo, mais de 4 dados, 5 dados, não coloquem gráfico de pizza, ou porque os dados ficam muito juntos, e aí muitas vezes é difícil de interpretar, de ler. Ou vocês colocam, quando tem mais de 4, 5 informações, vocês colocam ou em tabela, ou façam em gráficos de coluna, e não em gráfico de pizza. E logo abaixo dos gráficos, das figuras, das tabelas, você vai de novo para isso daqui. Descreva a informação mais importante do gráfico ou da tabela que você deseja discutir, dê a sua opinião e depois vem com citações que discorda ou concorda com o que você falou. E isso seria a discussão. Pergunta? Dúvida? Não. Ficou um pouco mais claro o resultado e a discussão? Ficou. Eu acho que, eu não sei se foi a Milena, alguém perguntou sobre quantas páginas seria, né? Foi Não, eu. Milena, não tem limite, tá? Tá. O que eu posso te dizer é o seguinte, quanto mais resultados tu tiver, maior será a tua discussão, né? É porque eu tô perguntando. Porque, por exemplo, se tu tem aí 10 tabelas, 5 gráficos, tu vai ter que discutir muito, porque um dos lances, turma, que eu vou dizer para vocês quando o professor for avaliar, a banca for avaliar, ele vai prestar atenção na quantidade de dados que tu tem. Aí tu tem, por exemplo, 5 tabelas e fez uma página de discussão. Possivelmente teve preguiça em ver os dados principais e estudar mais e discutir mais, tá? Vocês não precisam fazer 10 páginas, 15 páginas só de resultado de discussão, mas observe que, de acordo com os dados que você tem, você também tem que aumentar um nível mais de discussão, tá? E aí, talvez, nesse momento, como não tem avaliação da apresentação e vocês não vão poder esclarecer para eles algumas dúvidas que surgirem, como também a quantidade de discussão, talvez seja melhor vocês fazerem os resultados e a discussão junta. Porque aí vai acabar somando uma quantidade de página, misturando os resultados e a discussão, do que tu separar a discussão e ficar só em uma página. Aí eles vão perceber que discussão pequena e que quantos dados são esses, tá? Só uma dica, tá, turma? Vocês podem fazer junto. Ok? Ok. Pergunta sobre o resultado de discussão? Não. Tá. Eu não sei se foi o Wesley que perguntou sobre a questão da conclusão, né? Sim, eu Tá. mesmo. Wesley, a conclusão, gente, eu vou depois escrever um documento, igual eu fiz aqui do resultado de discussão, e colocar lá no Teams para vocês. Mas só para vocês, para compreender, a conclusão, ela deve ser pequena. Geralmente, a conclusão, ela não passa de 2 parágrafos, tá? Geralmente, a discussão, ela não é nem meia página. Então, vocês podem fazer aí 2 parágrafos, cada parágrafo com 5 linhas, 6 linhas. Então, a conclusão ela deve ser pequena. Como concluir um trabalho? Primeira coisa que eu tenho que ver é meu objetivo. Então, eu volto para o meu objetivo, leio ele e vejo se eu conseguir responder o meu objetivo. E começo a escrever. Como é que se faz a conclusão, por exemplo, de um trabalho que é uma revisão de literatura? Se a revisão de literatura for sistemática, né, você pode, por exemplo, dizer sobre a quantidade de informações que foi encontrado, se essas informações elas foram pouco, se há necessidade de novos estudos, quais são as publicações mais relevantes. Lembrando, gente, que na conclusão sempre é importante você apontar soluções
para os problemas que você encontrar. Então, por exemplo, e valorize o trabalho de vocês. Então, vocês podem dizer que o trabalho realizado foi muito importante, porque os dados obtidos vão sugerir novas políticas públicas, vão sugerir resoluções de problemas, como também vocês podem colocar, como posso dizer, vocês podem colocar que precisa se buscar mais informações, precisa se fazer mais trabalho sobre essa temática para encontrar resultados mais sólidos. No caso de revisão, é importante você dizer sobre o perfil das suas publicações, do que você achou das informações obtidas. Certo? Correto. E o nosso último elemento, turma, teoricamente, é a referência, né? São as referências. Lembra que as referências seguem o mesmo modelo do projeto que nós estudamos. Lembra que tem um manual de TCC, que inclusive eu coloquei para vocês também aqui no Teams. Lá tem mostrando o formato dessa referência, tá? Introdução. Pronto. E material. Turma, alguém precisou mudar de orientador aqui? Não. Não, né? Eu Eu acho que não. sei que de projeto teve alguns alunos que mudaram. Não tem problema, tá? Pronto? Pergunta? Já escrevi um monte. Turma, vocês querem marcar uma reunião comigo de novo antes da entrega? Sim, Pode professor. ser. Por favor. Com certeza. Nós podíamos marcar... Que dia? E foi Olha, nós podemos marcar dia 14 ou 21. Tá ótimo. Lembra? Tá, então eu vou marcar dia 21, tá? Tá. Lembrando, turma, que a qualquer momento, quem tem meu telefone pode mandar mensagem para mim, tirando dúvida. O Teams tem o chat, o Teams tem como enviar mensagem, então fique à vontade, tá? Não se acanhe, não. Vou mandar. Tá bom. Tá bom? Pois um abraço. Eu lhe mandar, vou lhe atentar muito, que eu estou precisando muito da sua ajuda. Fique à vontade. Vamos finalizar esse semestre com fé em Deus. O nome de Jesus. Pelo amor Em nome de Não, Jesus. TCC. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Aleluia, arrepiei. O estágio eu não sei. Sim. Calma, uma parte, vamos por parte. Vamos finalizar esse TCC, depois a gente pensa no estágio. Vamos, bora bater cabeça muito com muita coisa, não tem como resolver. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tá. Tchau. Tem criança, a gente tem que marcar uma reunião para falar da nossa formatura. Quando tiver reunião para falar mal da sala, me chama. Ai, Deus. Gente, vou falar primeiro da colação. Deu certo? Ele tá. Ó, a Tchau. cara do Helena. Tchau, gente. Tchau.